Mais um Casa Amiga. Podcast. Sexto episódio, hein? Bafão. Ai, amiga, Bafão. metade de um ano. Menina, é mesmo? É, especial hoje. Gente! Sexto! Agora é metade do ano. É, tamo lá, gente. Estamos chegando lá. E aí, então, hoje a gente tem... prepara que esse episódio vai ser uma delícia. Vai ser uma delícia. Não tem como ser uma delícia. Então, vamos nos apresentar de novo para quem está chegando agora. Sou Pri Ribeiro, sou socióloga. Niáscara Cerqueira, psicóloga. E nós fazemos o Casa Amigas Podcast. Soquinho. É nóis. E chamamos hoje uma convidada especial para juntar Casa Amigas. Outra amiga. Aí ficou. E para falar de um assunto que eu adoro, mas na prática... Aliás, difícil. muita gente sofre com esse tema que a gente vai falar, porque é assunto de muita discussão hoje, muito conteúdo, e a gente precisa conversar mais de uma maneira mais leve sobre este assunto, e a gente tem uma pessoa certa para falar sobre isso! Mas antes eu Ai, quero falar... Gente, eu tô muito eufórica. Gente, é sério. Eu falo pra vocês, eu tô muito animada. Quando eu fico eufórica, as pessoas já me conhecem, já sabem. Ela tá muito animada. Todo mundo... Eu tô muito animada. Eu também tô muito animada. Porque lá no Instagram, há uns dias atrás, eu fui pra Vitória, né? Sim. Né? Quem nos acompanha sabe que a gente é capixaba, mora em São Paulo há muito tempo. E eu fui em Vitória passear e tal, visitar meus amigos. E aí, quando eu vi... Eu falei assim, gente, a gente tem que trazer alguma coisa de Vitória para representar a gente aqui e tal. E aí eu achei, falei no Instagram que era surpresa, e aí eu trouxe nossa casaca. Esse é um instrumento musical, tipicamente capixaba. É tipo um reco-reco, né? Uhum. Tem um palitinho aqui. E eu comprei de uns artesãos lá, né? Da Associação de... artesanato e artistas capixabas. E aí tem uma história por trás muito interessante. Esse é um instrumento musical que, na verdade, surgiu com os índios. E os índios que criaram a casaca, eles são totêmicos, que fala que é um totem. A casaca é um totem. E aí os negros escravos, eles adaptaram, né? Pegaram esse instrumento musical e criaram esse formato que simbolizava para eles o dono do engenho, né, o fazendeiro, onde eles pegavam pelo pescoço e batiam a madeira, eu não sei tocar, né, nas costelas do senhor, só que eu não sei tocar. Enfim, procura aí na internet, Congo, que é o ritmo musical Congo, que se toca casaca. E que lindo isso. É para homenagear a nossa terrinha. A nossa terrinha e a convidada. Porque a capixaba tá dominando, né, gente? Os capixabas. Não, mas ela não é capixaba. Como assim, gente? Vamos apresentar e ela fala. Pra mim já é capixaba agora. Mas, gente... Ela tem um pezinho. Tem tudo. Gente, vamos deixar vocês ansiosos. Tá. Mas vamos lá apresentar. Vamos, gente. Que é uma pessoa muito querida que faz parte da vida da Priscila. E já faz parte da minha vida agora, né, Priscila? Já pagaram o mico juntas. Já começamos a gente. Depois a gente conta. Outro dia a gente fala sobre isso. Jaque Cabral! Oi! Gente, que bom estar aqui! Tô muito feliz! E eu sou capixaba de coração, né? Mas eu fui pra Vitória, eu era pequena. E, enfim, fiz minha vida lá, né? Cresci lá. E eu conheci a Pri em São Paulo, inclusive. Não foi nem lá em Vitória. Não, na verdade, né? eu lembro da Jaque. Deus quis! Eu lembro da Jaque lá porque a gente tinha uma amiga em comum. Aí eu já sabia, assim, amiga da Fernandinha. Olha, tudo é amiga da Fernandinha, verdade. Né? E só que aí a gente se conheceu e ficamos amigas mesmo aqui, em São Paulo. Gente. E aí a gente formou um grupinho das capixabas aqui em São Paulo. E que, inclusive, é a coisa mais linda do grupo de vocês. Eu já falei pra Priscila isso, que eu admiro muito a irmandade que vocês têm. Umas com as outras, e elas bonito. se tornaram uma das minhas melhores amigas
depois de um tempo, eu adulta, né? Então, assim, realmente é um grupo bem legal. Olha só, com a Priscila, a gente morava no Espírito Santo e a gente se encontrou aqui em São Paulo, Sim. que a gente nem era tão amiga assim, a gente só era colega de sala na pós-graduação. Gente, olha só. São gente. Paulo une, né? Porque é uma cidade que E você, não é né? fácil fazer amizade. E você, cara, ela consegue juntar um monte de gente. Eu falo, ela salva minha vida social, Priscila salva minha vida social. Olha só. Gente, a Pri é um amor, né? Inclusive, né, Jaque, vamos dar um beijo pra Ana, pra Ju, Sim! pra nossa Amanda. irmandade. Que ó, a Amanda é a mineira do grupo, mas ok. E é curioso porque todo mundo veio para São Paulo sem conhecer ninguém. Embora eu seja de São Paulo, eu fui para lá, eu tenho minhas amigas de infância aqui em São Paulo, mas eu fui para lá muito pequena. Então, quando eu voltei para São Paulo, imagina, as meninas já estavam casadas, com filho, né? E eu não conhecia ninguém. E aí a Fernandinha, que é essa nossa amiga, um dia veio passear em São Paulo e falou assim, a gente tem umas amigas aqui comigo também que moram aqui em São Paulo, quero apresentar vocês, porque todo mundo capixaba, ninguém conhece ninguém, vocês vão se juntar. E a gente se juntou, mas olha, o tanto de rolê errado que a gente foi em São Paulo, não tá escrito, tá? Pelo amor de Deus, mas foi verdade. muito bom. Tem muitas histórias. Mas aqui a gente apresentou a Jaque e tal, e não falamos aqui. qual era o nosso tema, né? Gente, é mesmo. Dá pra ver que é uma empolgação geral aqui, né? O pessoal. Então, a Jaque, eu já comentei sobre ela em vários episódios do podcast, porque ela é nutricionista. E aí eu tenho até uma apresentaçãozinha aqui dela. Cadê? Ela é nutricionista e pós-graduada em nutrição estética e esportiva. Atua direcionando seus pacientes a uma mudança definitiva para um estilo de vida saudável, visando saúde, bem-estar e melhor qualidade de vida através da nutrição. E é maravilhoso as coisas que a Jaque fala, gente. E a gente olha, assim, o Instagram dela e fala, gente, isso aqui é a Instagrammer, a podcaster. Só que é muito vida... É muito gente como a gente, apesar da beleza, da disposição. É muito gente como a gente. E isso aproxima. Eu gosto bastante dos seus conteúdos, Jaque. Pri, que bom, fico feliz. É muito natural, assim. Eu uso o Instagram, embora seja meu meio de trabalho, né? Porque não tem jeito. Uhum. Eu uso bem natural, assim, é bem espontâneo. E eu acho que as pessoas se conectam mesmo com isso, né? As pessoas amam a autenticidade, elas isso, amam a verdade. É isso. E a gente vê de um conteúdo, quando a gente fala de alimentação, tem preguiça, às vezes. Meu cérebro fica assim. Eu entendo. Porque você É olha, muito entendo. porque a receita tal é difícil, eu não tenho isso. Já começou a ficar cara a receita, eu já não quero seguir. Eu já não quero. Então, é difícil a gente... As pessoas gostam da praticidade, Isso. né? Quando começa a fugir muito disso, já fica mais cansativo eu não também, sei o né? quê, dos campos da Noruega, da Dinamarca, a cereja do não sei aonde, a O farinha... sal das montanhas Do Himalaia. do Himalaia, e por aí vai. Então, é difícil pra gente falar de alimentação. E hoje... Mas você sabe que a Jaque me contou um pouco da história dela e eu queria até que você falasse Que eu aqui, achei né? linda. Que desmistifica um pouco isso também, né? Qual foi a sua trajetória com a comida, com essa coisa de começar a se alimentar bem? Conta pra gente, Jaque. Conto. Antes Como eu queria você chegou entregar na para vocês Oi. 2 brindezinhos que eu entrego nas minhas consultas. São 2 planners de hábitos saudáveis. Aí vocês colocam na geladeira. Kalinka. Kalinka, corre aqui. E chocolate meio amargo com amêndoa. Gente, essa é a Nutri que eu pedi a Deus, hein? Meu, aqui, Pra vocês meio verem que amargo. nutrição não Meu. tem restrição. Tá vendo, gente? Já começamos com chocolate meio amargo. Aí é Olha, legal, que que vocês cara, vão dando checkzinho Você nos já vai dias. mudar a minha vida. E aí, no final da semana, eu sempre falo isso pros pacientes, no final da semana, você vai dando uma olhada pra ver o que você precisa melhorar, o que você fez de legal, o que você precisa manter, que tá dando certo. É bem legal. É um jeito de
de controlar o comportamento, sabe? É bem legal. Mulher, você precisa conhecer minha Nutri, a Dani. Vocês precisam ser amigas. Vamos! Vocês precisam ser amigas. Vamos Dani fazer outro Carneiro. episódio com nós. Gente, Dani Carneiro! Nossa, vocês precisam ser amigas. É sério. Vocês são muito legais. Mas Gente, então, Vocês são muito legais. contando um pouquinho Conta. da minha vida, né? Como começou a nutrição. Isso. Eu saí de casa muito cedo, né? E eu entrei para enfermagem lá na faculdade. Eu fiz federal lá no Espírito Santo. Então, quem já fez federal lá sabe que é puxado, né? Que, Ainda mais nessa área de Sim, saúde, né? É bem É complicado. integral. E aí, eu morava sozinha já nessa época, então eu comecei... E eu tinha que me sustentar de alguma forma, né? Então, eu comecei a trabalhar de garçonete. E, geralmente, vocês vão conhecer, eu trabalhei lá na esfirreria, na tapiocaria, eu dei uma rodada lá nesses lugares. E, geralmente, o trabalho começava lá para as 4 da tarde, né? Era pra noite, né? Então, saía de madrugada e entrava na faculdade 7 da manhã, como todo mundo sabe. Gente do céu. E eu vivia em república. E assim, Nossa. teoricamente, Gente. naquela época, era um preço bom, né? Dava pra gente pagar e tal. Só que a faculdade começou a ficar uma loucura, porque era enfermagem, né? Então, tinha que ir integral, então era das 7 às 6 da tarde, de lá eu saía pra ir pro trabalho de garçonete, aquele negócio todo. Onde é que você vivia? Não, vivia. e eu trabalhava no final de semana, então Como? tinha uma folga na semana. Como você não sortou? E assim, Nia, a gente vai fazendo o que tem que ser feito, né? E eu tenho uma coisa muito boa em mim, pelo menos, que eu vou me adaptando às situações. Então, assim, se eu tinha que viver aquilo, eu vou vivendo até onde vai indo, sabe? E era necessário, né? Eu não tinha muito o que fazer. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar muito cansada, óbvio, né? E eu comecei a perceber que alguns alimentos me davam muita disposição para continuar mesmo. E foi assim. Eu comecei a estudar sobre nutrição para saber como que eu poderia melhorar o meu corpo. Eu sempre fui muito do esporte, sempre gostei muito de esporte. Então, eu já treinava. Tem uma amiga minha, Giovana, que eu morei com ela e com o pai dela, inclusive. E nossa, eu devo bastante coisa a eles, assim, sabe? E aí ela estava fazendo educação física na mesma época que eu fazia enfermagem. Então eu treinava junto com ela, eu sempre gostei muito de esporte. Só que mesmo assim eu ficava muito cansada, né? Pensa, treinava, aí fazia faculdade, aí trabalhava de garçonete, aí era um ciclo e não sei o que. Às vezes dava pra dar uma descansada, mas assim, era muito pegado. E aí eu fui estudando sobre nutrição, fui entendendo melhor sobre isso, fui estudando. E eu era sempre a pessoa que estava numa roda de amigas e falava, ai gente, não precisa, né, comer isso, né, tal. E Ela aí, sempre foi preocupada, né? Sempre fui tinha preocupada. Era ligada Eu nisso. sempre fui de compartilhar muito, sabe? Então, tipo, às vezes as meninas iam fazer receitinha, essas coisas assim. E fazendo enfermagem, né? E aí, enfim, comecei a descobrir uns alimentos que eu via que realmente me davam mais disposição e comecei a ficar fascinada por isso, fascinada. E aí, a faculdade começou a ficar super difícil de conciliar com o trabalho, e aí eu tranquei a enfermagem. E aí eu fiquei só trabalhando como garçonete, mas continuei estudando muito sobre nutrição. E depois disso, eu fiz um técnico de instrumentação cirúrgica. Hoje eu sou formada nisso, de instrumentação cirúrgica, e comecei a trabalhar lá em Vitória como instrumentadora cirúrgica, em clínicas odontológicas. Então, eu não fui para o hospital. Cheguei aí no técnico, mas como estágio, né? Mas não cheguei a trabalhar em hospital. E aí, foi mais difícil ainda, porque eu trabalhava em 2 lugares. Então, eu trabalhava na clínica, trabalhava de garçonete. Meu. E era uma loucura. Eu já tinha enlouquecido. E quando ela tinha folga, ela acordava 4 horas da manhã pra ir surfar, porque Ah, já que é verdade. surfista. Como assim? Que alimento é esse que você comia, Às vezes minha eu filha? Me trabalhava conta. direto do surf, porque, enfim, com sal na sobrancelha, bem louco.
Como assim? O sal na minha sobrancelha é o sal que eu vou jogar na minha cara. Sabe aquela frase? Verdade. Sabe aquela frase? Quem vê palco não vê bastidor? É a sua frase. É a frase Quem da vê Jaque. close não vê corre. Exato. É exatamente Minha isso. nossa. E aí, enfim, fui trabalhar no shopping, trabalhei em várias lojas do shopping. Ai. Foi pesado, foi pesado. E aí, fui indo, até que eu me mudei para São Paulo em busca de novas oportunidades mesmo. Queria ganhar melhor. E aqui em São Paulo a gente sabe que é um mundo paralelo. Do Não resto, fala nada, não. Eu a não gente Paulista, fala isso, meu. Não, Ai, né? A gente fala isso o tempo todo, assim, é uma É a vida terra- difícil, é. mas é uma terra de É uma oportunidades. terra da abundância, se tornou para nós a terra da abundância, a terra das oportunidades. Você me lembrou uma coisa. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, uma pessoa falou assim para mim: quando você abraça São Paulo abraça você. É isso, Você abraçou São Paulo abraçou você. é isso. E minha mãe mora aqui em São Paulo, né? Então, assim, eu também morei com ela, vim pra cá, fiquei um tempo com ela. E aí, eu fui contratada por uma clínica odontológica. E na minha cabeça, sempre estudando nutrição. Aí eu falei, gente, o que eu tô fazendo da vida, né? Eu preciso estudar, eu preciso me formar em alguma coisa que eu gosto. E aí foi quando eu comecei a cursar nutrição, já aqui em São Paulo. E, enfim, gente, eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, apaixonada. Que Assim. delícia ouvir isso. Isso é uma coisa que você me lembrou. Eu falo muito para as pessoas sobre trabalho, tem nada a ver, mas tem a ver. Por quê? Não tem nada a ver, mas tem a ver. Quando a gente escolhe uma profissão, as pessoas precisam entender que o processo ele não é perfeito, nada é perfeito nessa vida. Mas a profissão, ela tem que ser como uma roupa, ela tem que ser confortável, ela tem que mostrar, ela tem que estar conectada com a nossa identidade. E o chamado para mim, você teve um chamado para nutrição, de o seu olho brilhar de falar do que você está fazendo, sabe? É muito bonito. E comprova, mais ainda do que eu falo sobre orientação profissional. Até a Daiane tá aqui, não vai me deixar mentir, tá assim, né, isso aí. Porque a gente precisa ter uma conexão, ter alguma coisa. Precisa. A experiência, como eu tive experiência na psicologia, você tá falando da nutrição, a Pri teve a dela. Não é só um trabalho, é uma missão de vida. Sim. Eu acredito E também você nisso. tá levando isso como uma missão de vida. A nossa profissão é uma missão de vida. Em qualquer esfera que a gente esteja. Ah, mas eu só faço isso. É o que você gosta de fazer? A gente vai até falar por isso, né? A gente pode até falar sobre isso, né? Sobre orientação profissional. Olha só, já surgiu um tema aqui, gente. Do nada! Olha, ideias aqui, E isso é muito bonito, fervilhando. porque isso impacta na vida das pessoas. E você tem mais propriedade para falar, você tem mais paixão. Exatamente. E aí a vida vai fluindo. E não se torna um sacrifício, né, Ni? Você faz com prazer, assim, com paixão, sabe? É muito legal, assim, quando você vê que o seu trabalho tá elevando a autoestima de outra pessoa, sabe? É muito bom isso. É muito bom. Cada retorno que eu tenho de sucesso, assim, eu falo, nossa. Deve O ser olho muito brilha prazer. mesmo, é muito bom. Ai, que legal. Vamos adentrar, então, nesse Vamos. assunto de alimentos? Vamos. Jaque, então, a gente até fez uma listinha de coisas que a gente queria perguntar, né? De coisas de alimentação. Mas aí você vai falando. Pode Eu já deixar. quero começar com Comece. uma que é o chocolate. Lá Você vem. acabou de... Hoje, gente, depois do almoço, aquela vontade de comer um Mano, chocolate. eu tô com a vontade de abrir isso aqui. Pode abrir. Ai, que vontade de comer chocolate. É uma delícia. Aí eu fui lá... Laís, tá saindo não, né? Fala no microfone, Laís. Eu sou Amiga. dessas. Está. Então, mas abre aí, então. Então, aí eu falei assim, gente, como eu não vou comprar um chocolatinho? Estou com tanta vontade. Aí eu até fui numa loja melhorzinha, que tem uma qualidade melhor do chocolate, para comprar. Aí eu falei assim, a Jaqueline vai... Vou falar hoje Então, com ela as do pessoas chocolate. As pessoas têm uma noção Delicioso. muito bom, né? E nem parece que é 80%, né? É 80?
Maravilha. Onde você comprou, quero saber. É, Daqui a pouco eu falo, nossa, eu nunca gostei de 80%. eu nunca gostei. Eu Olha tô lá. entrando. Ô, 65, entrando. eu tô aqui, ó. Eu tô entrando no mundo dos 70. Tá Né? vendo? Nossa, que delícia. Ah, eu tenho que melhorar isso. Sabe o que acontece também com o paladar? Hum. A gente precisa dessensibilizar ele. O que acontece? Comportamental. Né? Quando a gente... Nutrição é comportamental total. O que acontece? Quando a gente é criança, a gente é habituado a comer certos alimentos, né? E a gente cresce com esse costume. Se os nossos pais, eles não oferecem pra gente outras opções, a gente vai crescer com um paladar sensível aos alimentos que a gente está acostumado a comer. Se você não desensibiliza o seu paladar para outros alimentos, você não vai sair da caixinha. Então, assim, eu não gosto de legumes. Tá, você já comeu legumes? Já, não gostei. Para Você de já falar da minha vida. Você já... Para de falar da minha vida. Você já tentou comer mais uma vez? Já, não gostei. Você já tentou comer mais 10, mais 20 vezes? Já tentou mudar a forma de preparo? Já tentou tomar sopa? Já tentou inserir em outras preparações que mudam completamente o sabor do alimento? Já tentou mudar o tempero da sua preparação? Então, isso é dessensibilizar seu paladar. Maravilhosa. E assim, Eu vou ficar ouvindo. Eu ouvi falar uma vez. Eu vou ficar ouvindo. Eu ouvi falar uma vez que pra você dizer se gosta ou não do alimento, você tem que provar ele 10 vezes. não tem um número exato assim, né, Pri? Não é uma ciência isso, exata. é isso que você tá mas falando, precisa né? de sensibilizar seu paladar. Agora, Ah, quantas adorei vezes isso vai acontecer? Você vai ter que provar 5. Pronto. Não. Eu né? tive a experiência com legumes. Eu odeio legumes. Falando Né? nisso. Falando nisso, por isso que a carapuça tá servindo, eu vou nem me mexer nessa parte aqui dessa conversa. Já encaixou totalmente. Porque, primeiro que eu nunca vou fazer na minha casa. Eu não faço, as pessoas que me conhecem. Você sabe, eu não vou comprar legumes, eu não compro. Mas Eu- compra e tenta fazer de não formas vou diferentes. tentar, não quero fazer. Não Tá quero. bom. O que acontece? Eu tenho uma amiga que ela faz marmita fit, né? Tá. É a Tá, Jéssica. você não faz, mas você compra. Mas aí a Jéssica da Nato Fit, ela fala assim, ela é a única pessoa que ela conseguiu mudar minha vida e eu como as coisas que ela faz. O tempero dela. Minha mãe vai ficar com raiva de ouvir isso. Minha mãe fica com raiva. Ronaldo, Minha mãe fica com corta. raiva. Porque o tempero dela, ela me fez comer sopa de abóbora. Eu odeio abóbora. Eu gosto do doce de abóbora. Mas é isso. Mudou a forma Ela de mudou. preparo. Cara, eu peço hoje na minha marmita escondidinho de abóbora com carne. Como assim sabe? Então, é difícil. Então, essa questão do tempero e tudo mais é um processo. Sim, mas eu vou te sim. contar, quando ela me Mas ofereceu, eu assim, falei, Ni, o fato de você estar aberta a experimentar já faz diferença, Vou né? falar que ela insistiu, Porque- viu? Então, mas Graças. mesmo assim, porque até você falar para o paciente que é muito importante esse consumo, até você chegar nesse nível e ele Uhum. entender que realmente é difícil. É difícil. Para quem não gosta, eu entendo, tá? Não tô dizendo que nossa, é que eu gosto. Então, assim, para mim, mas para quem não gosta, eu entendo que é uma dificuldade, eu entendo. E é isso, assim, tem que sensibilizar, tentar comer de outras formas, mudar o preparo, fazer sopa, fazer caldo. Tem negócio de sopa e caldo, né? Tem uma diferença Tem, eu não de... sei, na verdade. Porque Então, cada Não. estado tem. Lá em Vitória era sopa, era mais líquido e caldo era mais grosso. Não é o Tipo, contrário? Eu achei que era o contrário. ah, meu Deus, tá vendo? Já não sei mais. enfim, porque Na lá minha também era cabeça- calor, então a gente não tinha essa cultura que tem não, aqui. Não tem. A única coisa pra mim era canja. Eu tomava canja na minha casa, era só isso. Ah, Aqui eu não. comecei a tomar sopa e caldo. qual a enfim, diferença de né? sopa e caldo? Mas aí... Tudo gostoso. Voltando ao chocolate, né? Que a gente começou Ah, no A chocolate. gente foi parar na abóbora. bem-vinda. Bem-vindo Abóbora. ao nosso podcast. A nossa vida é exatamente assim. Que Daqui a pouco a gente fala, o que a gente ia falar mesmo, né? essa é a minha fala, tá? Cuidado que eu vou falar isso daqui a pouco. Eu tava falando mesmo? Então, Do Pri, chocolate. o chocolate, ele é ótimo, ele é rico em antioxidantes, ele tem a sensação realmente de bem-estar, né, de prazer, ele te proporciona isso, ele libera serotonina, mas a gente tem que pensar que não existe um alimento que faça isso, a gente precisa focar num contexto, não é um chocolate que vai mudar a sua vida, né, então às vezes
vezes, quando eu leio assim, coma chocolate porque você vai ter mais serotonina. Cara, essas matérias tendenciosas, elas me Elas matam são. de raiva. Elas são. Elas me matam de Elas são. raiva. E não são só matérias, tem profissionais também que são... Acabam reproduzindo. Então, assim, às vezes, o que acontece? A pessoa, ela lê uma matéria dessa, por exemplo, e foca num alimento só. E o básico ao redor ela não faz. Não adianta nada, Não né? adianta. Então, assim, o chocolate, ele é super bem-vindo na dieta. Tá tudo certo comer o chocolate. Igual você falou, eu fui lá e comia já que vai me matar. As pessoas têm a ideia de que nutricionista precisa restringir alimento. E, gente, se vocês falarem com qualquer paciente meu, vocês vão ver que é tudo adaptado. A única questão que eu converso com ele sobre doce realmente é: você é a pessoa que come um bombom ou isso é um gatilho para você comer mais 5? Se for, precisa trabalhar essa parte comportamental e aí a gente foca em uma refeição no final de semana e tá tudo certo. E eu tenho muito paciente que fala, não, já que eu preciso de um docinho todo dia, então ele tem um docinho todo dia e se controla com isso. Eu tenho paciente que fala, já que pra mim eu prefiro no final de semana porque é o momento que eu mais saio da dieta ali e eu prefiro incluir ele nessas minhas refeições livres. Quem me conhece sabe que eu preciso de um doce todo dia. E tá tudo certo, Ni. Tá tudo E certo, aí, tá? eu fui pro chocolate meio amargo. Eu saí do ao leite, não suporto mais. Eu treinei meu paladar. É isso. E aí eu consegui. É isso. E agora eu tô limpa já há várias semanas, né? Tô limpa, Parabéns. é ótimo. Eu tô limpa Mais um várias dia. semanas. Mais um dia. Por quê? Depois que o médico falou, o endócrino falou que eu tava assim, com uma diabetes discretamente elevada, ela falou assim pra mim, o endócrino falou assim pra mim, tão fino ele. E aí... que eu tinha que prestar atenção na pré-diabetes, né? Eu sei exatamente o período que eu meti o louco, né? Eu falei, caramba. E aí eu cortei os doces, Daiane, que é uma das testemunhas, né, Daiane? E aí, desse dia fatídico, né, que ela levou todos os doces que tinha na minha casa, ela levou todos os doces. Poxa, porque que eu você não me comprei chamou. louca. Aquela, por que você não me Então, chamou? isso é muito importante. E mudei. Modular o nosso ambiente. E modulei meu ambiente, aí eu comecei a buscar chocolate zero açúcar, mas eu fiz um detox e consegui sair, mas era o quê? Porque a tireoide estava louca, desregulada, né? E isso estava prejudicando, eu estava entrando nas compulsões. Então, isso que entrou. Então, o corpo, quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala questão da saúde emocional também, tudo está incluído. E Tudo. agora você está me lembrando, eu sempre falo para os meus pacientes, como é que você está comendo? Sabe? Você está comendo isso? Gente, Você está comendo aquilo? Porque os alimentos... dá pra abrir uma eles- clínica aí, vocês Dá. duas, Ah, hein? mesmo! menina! Parceria! É, E eu porque falo- a Jaque acabou de falar do negócio de compulsão, né, tudo é muito comportamental, né, na É alimentação. ansiedade, a gente come as emoções, é um fato. Como Se a as gente tá emoções triste, que eu não trazem. bebo, não fumo. Eu falo, eu não bebo, não fumo porque eu como, entendeu? Mas Eu o que falo, eu como... né? Então, assim, eu como, gosto de comer, eu amo comer, por isso você sabe, nosso rolê é tudo de comida. Ai, nosso rolê é tudo de De comida. comida, tudo tem que ter comida no meio. Tudo envolve comida, Falando né? nisso, Hum. olha uma coisa que eu e a Jaque, as meninas lá, que a gente é amiga, a gente tem feito agora, às vezes, encontrinhos, assim, jantares, e a gente fala, Jaque, arranja uma receita fit. A gente, muito chique, muito chique. Muito chique. Eu Não, aí eu stories, é um desesperada, nojo, né? Eu lindo. falei, gente, o que eu vou fazer pra essas meninas agora? Porque é responsabilidade. Ai, mas olha, teve um macarrão integral com frango né? desfiado. Já estou me Que convidando. coisa para- assim, simples, Inclusive, você estava maravilhosa. convidada. Eu estava e não convidada foi. para Você um e eu estava. estava em Vitória. É. Com o Pois Bobãe. é. Tem Pois não, minha é. filha. Todo mundo já tá, ó. Mas uma coisa importante Hum. pra desmistificar bastante também, porque eu acho que tem muita gente que fala sobre isso. O doce, ele não vicia, tá? Ele não tem um comportamento viciante igual muita gente fala. Então, assim, ninguém vai vender uma caneca pra comprar um bombom, sabe? Tipo, o doce, ele não tem isso. Igual, por exemplo, muitas drogas têm. Ele não tem a mesma via, tá? De vício. O que acontece com o doce é um hábito estabelecido, tá? Então, assim, precisa realmente desmamar, né? Esse hábito precisa sair da rotina. Então, uma das coisas muito importantes é realmente modular o ambiente, você tirar da sua frente, para você não ter acesso, dificultar esse acesso, né? Sempre que você quiser, não vai ter na sua casa. Então, ou você vai lá e compra um bombom,
e se satisfaz com isso. Porque se você tem um hábito de comer doce todos os dias e muito doce, e você tem uma caixa de bombom na sua casa, gente, não dura nem 2 horas. Ah, isso é verdade. Não dura nem 2 horas. Lá em casa a gente comprava, sempre tinha uma barrinha de chocolate e tal. Falei, não, vamos cortar isso. É isso. E assim, tá com vontade de comer um docinho? Vai lá e compra a quantidade ideal para você comer naquele momento. Isso ajuda muito. Você não tem em casa, ajuda muito, 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 muito. Muito mesmo. E olha, eu Você fiquei vai pra impactada agora com esse negócio, que eu achava que o açúcar viciava, e eu achava que eu era viciada. É porque as pessoas confundem mesmo isso. É um hábito realmente hábito. muito estabelecido. Então, precisa realmente modular o comportamento, né? E como que a gente faz isso? Com tratamento de terapia com psicólogo, né? Se for um consumo muito exagerado, porque você precisa melhorar essa relação com o alimento, né? O primeiro fato é esse. Tirar de casa, né? Dificultar o acesso também Foi o que eu ajuda fiz. muito. Eu tava muito doida naquele dia. Eu tinha comprado na promoção, a padaria tava na promoção do mousse, né? 2 pelo preço de 1. Daiane, leva tudo. Levou tudo. Mas é isso. Tá Ajuda bastante. E assim, outra coisa também, nossas papilas gustativas, né, da língua, elas se acostumam com o sabor doce. Então, se você come doce, quanto mais doce você come, mais doce você vai querer comer. É verdade. Isso é diferente de vício, tá? Por causa que você tá acostumado mesmo, seu paladar tá acostumado com doce. Aí, por exemplo, você come um doce muito doce, e depois você pega uma fruta, uma maçã. Gente, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Igual a mãe, né? E Quer aí... um doce? Come maçã. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá, né? Quando você vai desacostumando as suas papilas com sabor muito doce, você vai ver que a fruta vai ter um sabor diferente. É verdade. Você vai ver que vai ser uma sobremesa legal. Eu lembrei agora do café sem açúcar. Café sem açúcar. Que eu bebia com açúcar e tudo mais. Eu Só também. fui diminuindo. Agora eu não suporto beber café com açúcar. Igualzinho a mim. Se tiver açúcar no café, Não eu dá não pra consigo beber. né? Eu não consigo tomo beber. café. Então, eu tomo chocolate, leite com chocolate, mas eu não tomo mais o achocolatado. Porque tem muito açúcar. Tem. Aquela lupa no produto agora virou um terror. Eles eu tenho mudaram, medo. né? A minha Ficou glicose só ótimo. aumenta, parece que ela aumenta. Ficou meio assustador mesmo. A minha glicose aumenta, eu acho, só de ver aquela lupa, aquele açúcar adicionado, eu já fujo daquilo. Porque eu parei e aí eu consigo o quê? Como eu fiz o uso do chocolate em pó, eu tava nos 35, fui pro 50, Cacau agora em eu tô pó. no 100. Agora eu tô com cacau 100%. Então eu misturo no leite. Cacau é maravilhoso. E aí eu uso, então, Maravilhoso. eu já acostumei com gosto de chocolate, tiro. E na verdade, as propriedades do chocolate, de serotonina, de antioxidante, é por causa do cacau, né? Não é por causa dos ingredientes do chocolate. É o cacau que proporciona isso, né? O cacau é incrível. É um ótimo alimento. Eu vi que o nome científico do chocolate é alguma... Lembra? Não. Você mandou essa matéria da revista Vida Simples. Eu li tanta coisa. É alguma coisa de tipo... eu era para ter anotado, não anotei. Mas era uma coisa meio de Deus, sabe? Era alguma coisa que remetia a Deus. Tipo, Deus do cacau, um negócio assim, Deus... E aí eu falei assim, gente, é isso, é perfeito mesmo esse nome. Porque remete a essa coisa meio, né, de Deus, de santidade, de tão gostoso que é. Sim, e é mesmo. E na verdade, assim, o que deixa o alimento mais palatável é o açúcar com gordura. Então, você pode ver, você come chocolate, você fica enlouquecida. Você come batata frita, você fica enlouquecida. Menina, São alimentos que têm gordura. Vamos pro carboidrato. Açúcar, que eu digo, é o carboidrato, né? Vamos pro carboidrato. Tá na fila aqui. Bora falar do carboidrato. Nossa, já trocou. Aquele cheiro de gordura hidrogenada, aquela coisa, aquela gordura saturada, né? Quando você passa no McDonald's, você fala, nossa, ou no Burger King da vida, e tá lá, esse cheiro de gordura, né? Olha só, que coisa. Aquele cheiro de batata frita. Gente, carboidrato ficou como vilão, né, do babado. A gente já fala num tom pejorativo. Pois é. O que acontece com o carboidrato? Ele é o macronutriente que vai dar energia para o nosso corpo.
Então, assim, não tem como a gente tirar todo o carboidrato da nossa dieta achando que a gente vai emagrecer por causa disso. O que acontece? Para o emagrecimento acontecer, a gente precisa do déficit calórico. O déficit calórico pode ser feito com carboidrato, com gordura, com proteína. A gente precisa dos 3 macronutrientes. O carboidrato vai dar energia, a gordura é responsável pela formação dos nossos hormônios, por exemplo, a proteína de reconstrução de tecidos, né, pele, unha, cabelo, tudo, músculo, né, quando a gente treina ali. Então, assim, não tem a necessidade nenhuma de tirar o carboidrato. Sem contar que o carboidrato, todos os alimentos que têm carboidratos são fibras. As fibras são carboidratos. Então, é uma cascata de problemas. Se você tira o carboidrato da dieta, você com certeza vai ser uma pessoa constipada, enfesada, né? Porque o intestino está totalmente ligado com o nosso cérebro. Eu achava que era coisa diferente, né? A gente fala de fibra para intestino. Todas as fibras são carboidrato. Então, aveia, feijão, mesmo? arroz integral, cereais... Todas as fibras são carboidratos. Então, legumes são carboidratos. Como é que vai tirar? Lembrando que, assim, os alimentos, eles não são, né? Eles têm. Então, assim, o frango, ele não é proteína. Ele tem proteína, né? Não é só formado de proteína. Ele também tem gordura. O arroz, por exemplo, ele não é carboidrato. Ele tem carboidrato, tem fibras. Olha, isso faz uma diferença muito grande que você está falando, hein? Ele não é, ele tem. Exato. Então, assim, a pessoa acha que tá comendo 100 gramas de frango, tá comendo 100 gramas de proteína. Mas ela tá comendo 30 gramas, mais ou menos, entendeu? Nossa. A minha irmã tá nessa dieta aí da proteína, tem que comer, sei lá, 240 gramas de carne. Cara, não aguenta, porque ela precisa comer com proteína, não sei o quê. É muito. É bastante. Mas aí também depende do objetivo dela ali, Pri. Cada profissional, né, sabe o que faz ali. Mas é muito individual, né, a nutrição. Então, assim, não tem como a gente falar, você tem que comer isso e é pra geral, né? É muito individual. Então, depende muito do que a pessoa faz também. Existe um perigo muito grande de normalizar hábitos alimentares. Sim. Eu percebo isso. Sim. Normalizar. Então, todos nós vamos comer chocolate meio amargo. Todos nós vamos cortar o glúten. Sim. Tá aqui na fila, o glúten. O que é glúten? A tapioca tem glúten. Então a gente vai tirar o pão francês. Faz mal, é um faz saco. mal. Eu fico irritada, porque... Isso é uma coisa também que, gente, não tem cabimento. Se você não é intolerante, isso vale pro leite também, né? O leite é um problema hoje. Nossa, eu quero saber. O leite é um problema hoje. Eu não sei de onde que vem esses extremismos, assim. Eu não sei de onde que as pessoas tiram isso, né? Mas, assim, se você não é intolerante, nem leve, nem moderado, nem severa à lactose, que é o açúcar do leite, não tem o porquê você tirar o leite. Inclusive, tem bons estudos hoje que mostram que se você é uma pessoa saudável, sem intolerância nenhuma, o leite para você é anti-inflamatório. Chocada! Porque falam que é... Então, assim, quando que o leite vai te inflamar? Quando você tiver intolerância à lactose. Ponto. Aí bota a culpa no leite. Exato. Coitadinho. E aí... E o glúten? Tá no outro dia comendo McDonald's, mas é o leite que tá inflamando. Yáscara! É isso aí. Eu tô limpa, filha. Já tô limpa há várias semanas. É isso aí. Eu tô limpa. E a mesma coisa do glúten. O glúten é a mesma coisa. Então, assim, tem pessoas que têm alergia à proteína do glúten, né? Que o glúten é uma proteína. Então, tem pessoas que têm alergia. Vai ser inflamatório para essa pessoa. Tem pessoas que têm sensibilidade ao glúten não celíaca, né? Não chega a ser uma doença celíaca, que é a alergia à proteína do glúten, mas ela tem uma sensibilidade à proteína. Então, vai ser inflamatório para essas pessoas. Eu tenho pacientes que são. E tá tudo certo, Ni. Tá tudo certo. Aí tem que retirar mesmo. Porque ela passa muito mal, ela realmente... Sim. Mas ela tem intolerância mesmo. Mas é para ela. Não é para Pra todas as pessoas. Então, assim, gente, e aí falam, eu tirei o glúten e emagreci. É óbvio, porque você tirou farinha, você tirou pão, você tirou macarrão, você tirou tudo que tem glúten. E geralmente as coisas que tem glúten vem acompanhada de queijo, vem acompanhada de coisas mais calóricas também. Então, você vai emagrecer por quê? Você está fazendo um déficit calórico, você está comendo menos que o seu corpo gasta. Então, não é o glúten em si.
São as coisas que têm glúten que você não consegue controlar na dieta. Aí todo mundo começa a cortar, inclusive uma pessoa que tá aqui falando. É só tomar o leite sem lactose porque acha que é o leite que inflama. Inflama é a minha língua, né? A minha língua que inflama. Porque, né? Tem uma coisa que eu descobri recentemente, que eu estava assim, eu sigo um camarada no Instagram, e ele fala do leite, agora a polêmica do leite. Leite AA, A2, como é que é? Tem Tá o igual leite. pilha, né? O leite AA é o leite tal, porque é o leite do leite de caixinha, o leite, que é o leite que é R$10,99 a garrafa, super baratinho. Mas O não tem leite AA diferença, não do- tem diferença. A gente entra na mesma questão. Sabe o que as pessoas fazem, que eu percebo? Elas focam muito em detalhes. Focam muito em detalhes. Mas, gente, de novo, o contexto não tá sendo feito, sabe? Então, assim, às vezes fala, troca o seu leite por leite vegetal, porque o de vaca tem lactose. Mas e o resto da alimentação? O leite vegetal também é ok, tá tudo certo. Você coloca lá o leite de aveia, o leite de amêndoas, né? De castanhas, de coco, beleza. Mas e o resto da alimentação? Então, assim, às vezes são detalhes que não fazem diferença e a pessoa se apega nisso. Sabe que uma ideia que eu tive, que eu recebi agora? A gente fazer gravar um quadro com a Jaque na rua. Pra gente falar sobre os alimentos, hein? Gostei! Ó, inspiração, gente. Aqui Adorei. agora, nesse exato momento que você está ouvindo e vendo. Beck, Vamos. vamos pra gente sair Adorei. na rua. Adorei. E a gente trazer a realidade pro povo. Vamos, Adorei. aí tira as suas E, gente, dúvidas. assim, não tem segredo, sabe? Uma alimentação saudável é comida. É comida de verdade. E às vezes eu tava falando isso com uma paciente ontem, se eu não me engano. Que ela falou, eu vou na casa da minha avó, sempre tem uma torta de atum que ela faz pra mim. Eu falei, gente, é comida de uma outra forma. Tá tudo certo. Nossa, que bonito isso. É uma comida de de comida uma de outra uma outra forma. Não, e olha Fica só, focando muito em detalhes. a Gente, pessoa que é deixar uma torta de comer atum? a torta da avó ainda. Nutrição também tem uma forma efetiva. Afetiva, né? Então, assim, Eu sou muito, né, emocionada, canceriana, então eu ligo muito, assim, para mim a alimentação é um carinho. Eu às vezes, tipo assim, já tem mais de 20 anos que meus avós morreram, minha avó paterna morreu, e às vezes eu passo na rua, assim, com um cheiro de feijão, não sei o que, remete ao cheiro do feijão da minha avó. mas é Umas coisas assim, exatamente sabe? isso. E eu acho que o que eu mais sinto saudade exatamente é dessa comida de verdade. Porque, né, a minha família é do interior, era de sítio, tinha lá plantação Fogão de a arroz, lenha. fogão a lenha. Então, assim, aquele arroz no fogão a lenha, que delícia. E Pri, é comida, é isso que as pessoas não entendem. É comida, gente, tá tudo certo, né? As pessoas têm um terrorismo nutricional muito grande. E eu vejo também que os assuntos que dão mais engajamento são os assuntos que realmente não precisam ser falados, porque não faz diferença na alimentação. Então, por exemplo... Como comer comida de verdade, por exemplo. Não, por exemplo, você não pode comer um bolo simples, bolo de fubá. Porque vai elevar sua glicemia, vai te fazer mal e não sei o quê. E as pessoas se apegam nisso. Então, vai visitar o familiar, tem lá um bolo de fubá em cima da mesa. Não como o bolo inteiro, né? Exatamente. Gente, você tá numa reunião familiar. Obviamente, você não vai ficar comendo bolo o dia inteiro. Você não vai ficar se alimentando de bolo todos os dias. Ela tem que conhecer a Karina. Né? Lembra? A Karina fala exatamente isso, que foi a nossa entrevistada do... Segundo ou terceiro Não, acho que foi do episódio, terceiro gente. episódio. Que ela falou muito sobre essa questão de estética, qualidade de vida. E ela pegava muito nisso também, né? De que você tem que fazer coisas que te deixam bem. Você tem que fazer E coisas com com leveza. leveza. Exato. As pessoas ficam bitoladas nisso. E ela acompanha mulheres nesse processo do florir, que é o método dela. E assim, você vai comer, você vai numa reunião, você não tem que carregar a sua marmita, aquela coisa toda.
paranoica, porque a gente fica paranoico hoje, que não falta fica, motivo pra gente ser fica. paranoico, né? E querendo ou não, a nossa mente fica pensando nisso o tempo todo. Sim. Então, assim, É o se você tá hiperfoco. de dieta, você acabou de comer, mas você já tá pensando, meu Deus, o que eu vou comer depois? E agora? Tô sem nada aqui. Ai, não sei o quê, não sei o quê. Não precisa ser assim, gente. É claro que quem quer dar uma lapidada maior no corpo, né, precisa ser mais específico, precisa realmente, né, fazer certinho e tal. Mas eu tenho paciente que consegue resultados só com trocas. Olha, Ai, que Então, ótimo. assim, Que eu não faço legal. contagem de calorias, eu não faço nada, mas ele só faz trocas melhores. Mas aí, agora, qual alimento, a gente tá falando assim, você pode comer, né? Você pode comer, o que a gente tá falando assim, você pode comer, existe toda uma questão de equilíbrio, Pode morrer de de comer, né? forma de fazer. Agora, o que realmente não se deve comer? O que Não tem nada que não se deve comer. E os Nada, ultraprocessados? Então, É, o que acontece? Não, isso é uma coisa. Saiu uma pesquisa. Briguei com a minha mãe por causa da salsicha. Uma vez que eu tava lá em Vitória. Não vai comer, não vai comer. Parecia que eu tava trazendo uma coisa horrível pra dentro de casa. Falei, Minha mãe mãe, é é um assim cachorro também. quente. Não, essas coisas, não compra essas coisas. Minha mãe vai brigar comigo. Não, o que acontece? Mas a minha mãe também, assim, não, a salsicha, Deus me livre. Entendeu? Como se eu estivesse trazendo um troço ruim pra dentro de casa. Não, assim, não é bom, Ah. né? Não Bom é bom. não é. Bom não é. Né, Bom assim, não é. nossa. Gostoso é, mas bom não é. Não é o Que melhor que eu alimento faço? do Não tem mundo. gosto de chocolate, não. Tem uns vídeos assim no Instagram que eu adoro. O que eu faço? Não tem gosto de chocolate? Embutido é porque- complicado, porque realmente aumenta o risco de câncer, né? Hum. Isso já tá É. comprovado, assim, por milhares de estudos. Isso, a gente tá falando de excesso de embutido, tá? Então, assim, você comer um cachorro quente uma vez ou outra, de vez em quando, gente, ok, né? Agora, é diferente de todo final de semana você se entupir de embutido. Aí pega o salame, aí pega a linguiça, aí pega a salsicha, aí pega o peito de peru, que também está inserido nisso. Muita gente acha que é saudável, mas não é. Não é. É cheio de conservante, de nitrito. Então, assim, é um problema. E presunto é melhor do que peito de peru? O presunto Parma, sim. Ela tá fazendo consulta aqui. O Parma, sim. É porque eu não gosto de presunto, tá? E eu sempre pego o peito de peru achando que também é mais light. Olhando pra cara da Priscila, eu tô assim. Ela tá falando disso, daquilo. Eu falei, mano, essa menina tá fazendo ela tá fazendo consulta. Não. Fora as que ela já faz lá em casa em horário. Tem que aproveitar. Tudo, hein? E aqui tem que aproveitar que tem uma amiga Nutri. Mas é engraçado Deus. isso. Tem até uma curiosidade. Quando eu saio com as pessoas, até hoje isso acontece. E olha que no Instagram eu posto tudo o que eu É como. maravilhoso. o Inclusive, conteúdo. assim, saudável e não saudável. Eu posto para as pessoas verem que é vida real, gente. Legal. Ninguém precisa ser 100%. Ninguém é robô, né? Que precisa ser 100%. Tem gente que é muito focada e que tudo bem, não bebe, não come fast food, tá tudo certo. 30 ovos por dia. 30 ovos por dia. Tá tudo certo. Mas nós, meros mortais, não somos assim, né? E aí as pessoas ficam em choque que eu como de vez em quando. Então, às vezes, eu Beber vinho. bebo vinho. Então, vinho, inclusive, é meu ponto fraco, né? Então, assim, às vezes eu tô num barzinho e... Direto, eu sei que as pessoas falam brincando, né? Uhum. Mas direto, nossa, você tá comendo isso? Quando eu comecei meu Não processo de acredito! educação alimentar, eles falam, nossa, e a sua dieta? Ah, que porre! Não é dieta! Fiscais? Que inferno, não é dieta! É reeducação alimentar. Eu não vou cortar os meus prazeres. É isso. E eu falo para os meus pacientes, não corte os prazeres. A privação vai fazer você se comportar de uma maneira pior. É, lógico. Você tem que reduzir. Vai te causar um te- descontrole alimentar. Exato. A privação, ela acaba com qualquer pessoa se ela está acostumada com uma coisa. Então, Exatamente. diminuir os prazeres, que os excessos, como você falou, os excessos não são bem-vindos. eu sempre falo Exatamente. isso. Eu sempre brinco no meu Instagram que a gente precisa de uma dieta desequilibrada. 80% saudável, 20% fat, né? Gordinha. Então, assim, você legal. equilibrando isso, gente, você vai viver o resto da sua vida num estilo de vida saudável para sempre. Por quê?
você vai se adaptar nesse estilo de vida saudável, que são as coisas que você realmente precisa comer, e esses 20% de gordinho você vai ter e você vai poder ali alinhar na sua alimentação conforme você for passando os dias. Tem ao longo agora aqui do episódio, você soltou umas frases que eu achei tão maravilhosas. Eu tô anotando. Anotar, fiquei com vontade de anotar. Eu vou ficar assistindo o episódio parando pra anotar. Eu vou. Esse negócio de fazer uma dieta desequilibrada. Desequilibrada. 80% fit e 20% fat. Ai, muito legal. Claro que assim, é um número que eu crio da minha cabeça, né? Mas... É seu método. Mas o que pra mim deu certo a vida inteira. É o seu método. É o método e eu nunca saio da minha dieta. Por quê? Eu posso comer as coisas que eu gosto de comer, mas a minha base é muito estabelecida. Então, assim, eu sempre tô vivendo esse estilo de vida. É o que eu sempre prego pros meus pacientes. Não é porque você tá aqui fazendo o acompanhamento que você tem um prazo determinado de estilo de vida saudável. Eu quero que você viva isso pro resto da sua vida, porque senão você vai voltar ao corpo que você não quer. Sua autoestima vai abaixar de novo. O nosso corpo, ele sempre puxa pro nosso maior peso. Então, você sempre vai ter que ficar lutando contra isso. E se você viver nesse efeito sanfona, gente, você vai ser infeliz pro resto da vida, você vai viver em altos e baixos. E o emagrecimento, ele não é linear, né? Ele tem esses altos e baixos. Então, assim, se você conseguir estabelecer a sua base e ter esses momentos de prazer que te fazem bem, que vocês curtem a vida social, ambiental, né? Que você vai na casa da sua avó e possa comer um bolo de fubá, que tá tudo certo, você vai viver, assim, feliz. E pra sempre. E nunca mais você vai voltar no seu peso, porque você sabe se alimentar, você cria uma consciência alimentar. Gente, é muito maravilhosa, né? Eu tô olhando e rindo. Dá uma tranquilidade de ouvir. E eu tô tão orgulhosa, amiga. Eu também tô de vocês, gente. Isso aqui tá lindo. Sério. Tá você vê aqui, eu tô assim. Você lembra que você falou que você ficava rindo olhando pra cara da Karina? Eu tô rindo olhando pra cara da Jaqueline, porque é muito lindo. E é muito bonito também ver o quanto você é apaixonada pela sua profissão, Sou pelas mesmo. coisas que você... Né? Não pesa quando Não você pesa. fala. Que Porque bom. é bonito, eu fico imaginando para as pessoas que vão ouvir, que estão ouvindo. É que a nutricionista também ela é vista como uma vilã, né? Então, a gente já passa meio assim. Eu vou te falar, eu tive um problema com nutricionista muito sério antes do meu primeiro processo de emagrecimento, né? E eu tô com um trem no meu olho aqui. E aí, o que eu tava falando? Processo de emagrecimento. Que você teve um problema com a nutricionista. Com nutricionistas, porque era aquela lista, né? Aí vem com aquele raio daquela lista restritiva. Aí, pronto, já começou. E os meus começa com também, as 3 castanhas no lanche da tarde. Isso não existe, inferno. né, gente? Pelo amor de Deus. Nossa, existe. aquilo já me consumia. E aí, os meus pacientes também relatavam, quando eu era nutricionista, ela passou essa lista aqui, mas ela tá em cima do micro-ondas, debaixo do não sei aonde. Aí ela te passou o quê? Ela explicou o quê? E aí eu percebia a dificuldade deles, porque pedia um monte de coisa, mas essa coisa não estava conectada com a vida dela. Sim. E aí era só simplesmente, eu vou entregar aqui. E quando eu tive meu processo de emagrecimento, foi um divisor de águas para mim, eu entendi o quê? Eu aprendi a tomar o chá com fruta. Eu odiava chá. Pessoas que me conhecem sabem, eu odiava chá. Eu achava uma coisa insuportável. Aí a Dani, ela falou assim, Ni, você não gosta de chá? Bate com uma fruta. Aquilo mudou minha vida. Nossa, eu não sabia, que legal. A Dani, porque você tem que ser amiga, você vai ser amiga da Dani. Não, eu já tô querendo marcar esse encontro. Saindo daqui, a gente já vai ligar pra Dani. De novo. Mas é uma boa ideia, vou fazer. E aí o chá, a gente bate, ela falou, coloca um morango, uma melancia, um abacaxi. Então, nos dias quentes, eu fazia o chá e batia depois, lógico, né, gente, esfriar o negócio, e aí bate com a fruta. Que sem legal, açúcar, era o açúcar que legal, da fruta, e que é maravilhoso. Muito mais Nossa, divertido que pra mim. Legal. E eu falo, nossa, hoje eu tomo chá. E eu falo, eu vou bater com tal coisa.
e se tornou divertido. E gostoso, E né? gostoso, e as pessoas têm essa reação. Fala, nossa, e é legal porque eu falo para os meus pacientes que a gente fala de tudo na sessão, né? Traz aquele monte de coisa. Já experimentou fazer isso? Já experimentou fazer aquilo? Então, a gente faz feliz. E o abacaxi é uma ótima fruta, principalmente com chá. Menina, É, olha, combina bate mesmo. o abacaxi, morango, uva, melancia, que fica mais gostoso. Gente, é um negócio maravilhoso que fica. Delícia, eu não A sabia vida não. fica melhor. Gente, agora aquela mas hora aqui, chata já? que eu fico chata. A gente pode passar do tempo hoje um pouquinho. Pois não, acho é. que vai precisar. Aí, eu eu estou acho que curiosa para vai. saber as sugestões de livros, de leituras que vocês trouxeram. Então. A gente pede vai. também para o nosso convidado trazer, já que trouxe os Eu livrinhos. trouxe. Vai já. Eu Conta. trouxe 2 livros que são muito antigos. Eu já li 3 vezes cada um. E eu direto releio, assim, sabe? Eu tô a fim de... Eu pego uma página e releio. Essa daqui é a história de Dan Harris. Ele é um jornalista. Pra cá. Pra cá? Pra cima. Ele é um jornalista e Vira pra ela ele... Sim? Isso. Isso. Tá. E ele começou a ter crise de pânico no meio das reportagens. E aqui ele mostra como que ele consegue ser 10% mais feliz todos os dias. E assim, é legal porque não é um livro de autoajuda. É um livro muito leve que ele conta a história dele, como ele conseguiu converter tudo isso que ele passava. Então ele era workaholic, assim, sabe? Ele só pensava em trabalho, ele consumia isso, ele tinha culpa na mente dele de não poder fazer as coisas. Então ele foi ficando meio com burnout mesmo, assim, sabe? E aí, enfim, é muito legal. Ó, como eu aprendi a silenciar a mente, reduzir o estresse e encontrei o caminho para a felicidade. Uma história real. Fica a dica. Adorei. É muito legal. Maravilhoso. É Pois muito legal. Né? A gente comentou que a gente ia conversar aqui com a Jaque sobre como que os alimentos podem ajudar na diminuição ou na prevenção de doenças tipo depressão, né? Eles têm um papel importante. Sim, porque tem Muito muitos importante. produtos que ajudam. Muitos alimentos que ajudam. Por exemplo, a gente comentou do chocolate, que libera serotonina. Outros alimentos também, né? Liberam esses hormônios, né? Que traz uma Magnésio. sensação. Alimentos com magnésio que eu tenho estudado, porque eu tô com deficiência de magnésio. Jura, Ni? O castor. Tem que comer bastante Esses- folhas verdes. A gente Bastante. conversa depois, Não isso. come vegetal, né, Pri? Não é? Não, vamos lá, gente, olha só. Vamos Bate a couve no suco aí. No chá. Bota a couve no chá. Tá vendo? Cuspe pra Vai, cima. Vai pra baixo da mesa. Cuspe pra cima. Mas isso é muito interessante, porque realmente há uma conexão muito forte com o nosso intestino e o nosso cérebro, né? Tem o eixo ali do nervo vago, e vários órgãos se comunicam com o nosso cérebro, mas o nosso intestino é um pouco mais amplo, porque tem ali o sistema nervoso, tem o sistema endócrino e o sistema imune também, né? Então, assim, várias doenças estão relacionadas também com problemas intestinais. O que acontece? Como eu falei, não é um único alimento que vai resolver o BO do corpo inteiro, né? É o contexto alimentar que você come todos os dias. Do mesmo jeito que não é um fast food que vai te fazer mal, não é uma folha de alface que vai te fazer bem. Então, é o contexto alimentar. Maravilhosa. Então, assim, depende muito do que você come sempre, né? Os excessos de ultraprocessados, por exemplo, eles vão fazer mal para o intestino. Eles vão criar uma permeabilidade intestinal. O que é isso? As células do intestino, elas são grudadinhas. O excesso causa uma inflamação que fica mais permeável. Então, aqui no intestino, elas vão abrindo. Aí vai passando toxinas, vão passando substâncias nocivas. Isso causa uma inflamação intestinal e causa também vai prejudicando a formação de neurotransmissores, serotonina, Isso. dopamina, noradrenalina, que é ligado Asmina. ao Asmina. asmina, que é ligada no cérebro. E aí tem grande propensão da depressão, por exemplo. É porque... Ronaldo, você vai ter trabalho nesse podcast. Você vários me lembrou cortes. uma coisa, você vai falar do seu outro livro, mas eu vou pegar carona no que você falou. Eu achei um livro muito legal chamado O Discreto Charme do Intestino. Que legal! E ele fala sobre o cocô.
Ele fala sobre o intestino. Ele tem um capítulo que fala sobre as fezes. Muito Ai, legal. muito maneiro. O capítulo, uma breve leitura sobre as fezes. Acho muito bom. legal. E ele fala da importância e de como todo esse processo que você falou do intestino, ele fala que é o nosso segundo cérebro, porque ele fala tudo sobre um órgão maravilhoso, mas ele fala que você sabia que o sobrepeso, depressão e alergias e Alzheimer estão relacionados a distúrbios no equilíbrio da flora intestinal? Exatamente. Então, é o nosso segundo cérebro, como você falou. Eu achei muito interessante. E ele é muito didático, porque ele fala, por exemplo, até a forma como a gente tem que fazer cocô. Tem um banquinho, né? Tem um banquinho. Tem um banquinho. Ele é muito didático, então a gente não desmistifica, dá... né? Exatamente. Tem gente que não gosta de falar dessas coisas, mas, gente, Eu pergunto natural. sempre, porque assim, gente, não tem como a gente falar de uma vida saudável, de um dica. bem-estar. Dica de livro. O Aí. Discreto Charme do Intestino. Bem legal, Ni. Não tem como a gente falar de vida saudável, bem-estar, qualidade de vida, sem falar de intestino. Não tem como. Então, assim, em consulta é obrigatório perguntar sobre o intestino. Meus pacientes já até sabem, eles já dão uma nota, né, como funciona o intestino. E a microbiota intestinal, uma curiosidade, né, ela é formada de micro-organismos, né? Então, se a gente tem uma alteração de bactérias, por exemplo, de bactérias ruins e bactérias boas, tem muito mais ruins do que boas, isso também vai causar um problema intestinal. Isso também vai causar falta, por exemplo, de bem-estar, de prazer, vai tudo para o cérebro, né? Sim. Então, assim, faz diferença mesmo. Isso a gente vai alimentando com frutas, com verduras, com vegetais, que são os alimentos das bactérias boas. Então, por isso que precisa de uma alimentação saudável. Não tem como fugir disso. Aí, Maravilhoso. a gente estava muito lá bom. no consultório com a minha sócia Vivi, né? A gente estava falando, e o cocô boia? Não boia, não sei o quê. Porque a questão do intestino funcionando, as fezes vão dizer como está funcionando e como, se está boiando, Exatamente, se está isso, se está daquele jeito, se está exatamente. chato. Então, na minha casa, a gente sempre... E na família. Pergunta. E aí, Pergunta, minha filha, tá né? boiando, afundou, não sei o quê. Não, Como tá o mãe, moreninho? boiou. Porque a gente precisa entender como é que tá o nosso cocô. E outra, gente, hidratação. Não tem como Né? fugir disso. Não tem como. Porque se você... o corpo, ele vai ter que tirar água de algum lugar. De algum lugar ele vai ter que tirar. E aí o seu bolo alimentar tá lá sendo formado. Tá indo pro intestino para formar as fezes. Se lá tem água, o seu corpo vai puxar das fezes. E aí acontece o quê? Constipação. Olha. Então, assim, precisa tomar água. O seu corpo pede água. Não tem jeito. Ele participa de Deu todos até os sede. processos. Maravilhoso. Nossa, deu até sede. Não, água é bom pra tudo, né? Tudo. Assim. E o próximo livro? Então, o próximo, ele também... Gente, é que assim, né? Eu sou muito... da vibe leve, né? Então, assim, eu ia trazer até livros de alimentação, mas os livros são muito técnicos, então eu acho que não ia agregar muito pro pessoal. E aí eu trouxe outro também, que chama Arte de Ser Leve. É um livro bem legal também, e também não é muito autoajuda, né? Que as pessoas têm um pouco, acho que, de preconceito com umas capas mais assim, né? Mas é bem legal porque ela também conta várias histórias de como você lida em determinadas situações, sabe? Como você controla a sua mente em várias situações para você tirar o melhor proveito daquela situação ruim que você tá passando. Tudo tem um lado positivo, né? No final das contas, tudo tem. Então, é uma dica também. Muito legal esse livro. E você vê que como tendo esse tipo de comportamento na vida, levar as coisas mais leves, ajuda até nesses outros desafios que você quer se colocar, né? Por exemplo, de emagrecer. Exatamente. Né? Não, o estresse, ele tá totalmente relacionado com a nutrição, né? Não tem como a gente também fugir disso. Por exemplo, você dormir melhor, você também controla o seu estresse no outro dia. Você regula hormônios, né? Relacionado à fome, à saciedade. Então, o dormir também é uma coisa que impacta muito, assim, na nossa Ah! saúde, né? Nossa, eu com o negócio aqui do lado, eu esqueci. Ah lá! Olha, ó, tá vendo? Viu? É a conversa mesmo, é assim. Eu tenho um hábito de ver uns caderninhos, como é que eu posso falar isso? Material
que a Drogasil tem parceria com a Abrace, que é um livro, vamos lá, é um produto social chamado Sorria, e que é vendido na Droga Raia, na Drogasil, e é uma realização da MOL Impacto. E é o que acontece, isso aqui, na compra desse livro, você ajuda mais de 22 ONGs. Que legal! Né? E eu acho muito bacana dessa produção aqui, da Sorria, que é a responsável pela confecção do material, enfim, de montagem, ele fala sobre esse aqui, sobre Durma Bem. E isso tem, assim, gente, quem vai na Drogasil, vamos pedir patrocínio da Drogasil agora. Eles têm, né, a Drogasil, a Droga E aí, é a mesma fundação, mesma instituto. Família, mesma família. E aí, e eu tenho uma leitura tão bacana, porque eu falo assim, gente, eu vou buscar com o meu paciente. Ai, que legal, porque isso eu achei legal para mim, é legal para as outras pessoas aprenderem. E ele fala que, olha quantas explicações que tem sobre o sono. Que legal. Sobre o tempo de sono. Que legal. Aí ele traz muito, então assim, e eu vou compartilhando nas sessões. Por exemplo, ele fala que anote e relaxe. 2 horas antes de dormir, escreva neste papel suas pendências e preocupações. 2 horas antes de dormir, né? 2 minutos. Anotar ajuda a mente a relaxar, já que você se desobriga de se lembrar delas. Isso diminui a ansiedade. Verdade. Nossa, olha que bacana o conteúdo. Bem legal. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade social com o conteúdo e tem muitas outras revistinhas. E esse tem uma revistinha agora desse mês que fala sobre alimentação. É mesmo? E traz receitas. Então, assim, tem uma consciência social, gosto do material, ele é bacana para usar. Eu vi na farmácia mesmo. E eu, sim, toda hora que eu tô lá no caixa, esse eu não quero, não. Tem dois que eu não quero, não. Mas outros falam assim, gente, esse aqui que eu gosto muito. E tem mudado bastante, porque eu tô estudando para mim. E aquilo que faz bem para mim, eu compartilho com as pessoas, eu compartilho com os meus amigos, compartilho com os meus pacientes. A gente compartilha aqui, porque a vida é compartilhar, né? Exatamente. Então, ele fala tudo. Gente, eu achei incrível As pessoas aqui. negligenciam muito o sono, né? Mas o emagrecimento, por exemplo, se você não dorme bem, você não emagrece. Você não emagrece, porque, por exemplo, o hormônio da saciedade diminui, então no outro dia você fica menos saciado. O hormônio da fome aumenta, que é a grelina, então no outro dia você sente mais fome. O cortisol, que é o hormônio do estresse, no outro dia aumenta. Então, assim, gente, o sono é primordial. Equilíbrio como um todo na sua vida, né? Tem que fazer uma higiene do sono, tentar dormir bem, insônia, tem que tentar tratar, não tem jeito. E assim, não é virar um maluco, né? A maluca que fica com esse monte de reportagens, de coisas que o algoritmo traz insanamente, e aí a gente foca no hiperfoco. O hiperfoco do alimento você está trazendo aqui pra gente, o hiperfoco das coisas, os exageros. Exato. A gente pode buscar caminhos, mudar hábitos, né, E a gente não pode esquecer do exercício físico, não é mesmo? Exato. Eu ia comentar isso uma hora com você. Eu ia falar também. Fala, Jaque, fala. Que o exercício físico ajuda a dormir melhor, diminui o estresse, melhora a nossa microbiota intestinal, que tá ligado ao cérebro, que consequentemente melhora nossas emoções, melhora o nosso bem-estar, enfim, exercício físico, gente, não tem jeito. É porque eu falo assim, né, a pessoa que vai fazer o exercício, ela não volta, você pode até ir na força do ódio, né, gente? A gente pode ir na força, não quero, vai. Eu até briguei com a Pri esses dias, eu falei, Priscila, você vai ser uma senhora que vai depender dos outros pra tomar banho quando você estiver velha? Porque... Você falou isso comigo, não falou? Você não vai ter musculatura? Olha, cuspi pra cima eu agora? Eu acho que você cuspiu pra cima agora. Tá vendo como é que são as coisas? Eu acho que você comentou isso comigo. Exponho mesmo. Eu acho que você comentou. Vamos jogar verdades ditas aqui. Vamos jogar tudo aqui. Eu falei com você compartilhou isso comigo sobre exercício. Foi porque a Jaqueline falou isso. Exatamente. Eu briguei com ela esses dias. Exatamente. Vou sair da academia. Tanto que quando você compartilhou, eu fiquei assim... Tô lascada, gente, o exercício físico vai te promover autonomia no futuro. Sim. Não é só uma questão estética. É óbvio que as pessoas começam por estética, eu acho maravilhoso, eu acho incrível. E tem que começar mesmo, tá tudo certo. Por um lado, né? Porque isso vai te motivar a ver benefícios ao longo do caminho.
Então, assim, você vai ver que você vai dormir melhor, seu intestino vai funcionar melhor, você vai ficar menos estressada, vai te dar autonomia para você construir musculatura para se manter no futuro, para ir no banheiro sozinha, para tomar banho, para se você cair no meio da rua, você conseguir levantar, para se você sofrer um acidente, o corpo ele vai precisar se recuperar e ele vai pegar energia do seu músculo. Você até me deu o exemplo daquele ator Kaique Brito que foi atropelado incrivelmente. Nossa, Como é que ele ele podia tá ter tido agora? muitas Exatamente. sequelas. Ele tinha muita musculatura. Ele saiu do hospital super magrinho, mas quem aguentou essa pancada Aham. foi a massa muscular. A recuperação de quem tem massa muscular, se sofre um acidente desse, é muito melhor de quem não tem. Então, o corpo puxou a energia do músculo para ele se recuperar. E, obviamente, ele saiu muito magro, muito fraco, porque, né, o músculo diminuiu. Mas, assim, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Eu guardei muito o que você disse, já que eu, Não, eu guardei. nunca mais vou deixar de fazer atividade física. Eu guardei. Não tô conseguindo ir num horário legal para academia, mas aí eu vou substituir. Tô procurando funcional, que você falou. Boa. Gente, esse podcast vai continuar na mesa daquele bar que a gente sempre vai pra comer bolinho de bacalhau e continuar conversando e fazendo consulta. Falando que a gente vai se alimentar Com pior. cerveja ou sem cerveja? Não, sem cerveja. Tá no meu bom. caso, com No H2O. meu caso, com cerveja. Então, Né? tá bom. No caso dela, mas no meu é com H2O, né? Aqui, E por aí vai. vamos pensar, então? Pensar emagrece? Vamos. A carapu vai Nosso- bater aqui de novo. Quer ver? Vai Nosso bater. tarô psicológico, a gente tem a caixinha do pensar emagrece. Ai, é a hora Baralho mais só é gostosa direito. Baralho só é direito, que eu já sei que vai vir na minha cara. Já que Eu pego escolhe. É. Vai vir na minha cara. Eu leio? Sim, cada um pega uma fichinha e lê. Não foi na minha cara hoje, não. Não? Então Não, começa, lê Não aí. foi. Mas eu tenho que perguntar pra alguém ou Não, pra mim você mesma? pode falar a pergunta. Você fala Lê a pergunta. alto que a gente vai refletir. O que espera conseguir perdendo peso? Mas já foi na minha cara, meu. Falei que não ia. A dela que foi na minha cara. Caraca, meu. O que Eu sou muito abençoada com a minha genética. Mas eu preciso ganhar massa muscular pra me Boa, proteger. minha Porque eu tenho pupila. resistência. Resistência nenhuma. Não, gente, seguir o Instagram da Jaque é muito motivador pra Ai, você que fazer bom. academia. Gente, olha só. Ela acorda 5 horas da manhã. Vamos, gente, não sei o quê. Aí tira foto suando. Mas, amiga, não é sempre assim, tá? Não, é bom deixar claro. Jaque, deixa Eu os também, às vezes, preciso fuçar outros Instagrams pra me motivar. tá vendo? motivando. E vocês desse sabem que a jeito. motivação é o começo de tudo, né? A gente precisa de um motivo para agir. Referências. É. A gente olha e fala referências. A Karina que tá lá com o yoga dela aéreo. Que ela faz. Eu acho que eu descobri onde ela tá fazendo, eu vou fazer também. Então, assim, eu tô voltando a nadar agora, né? Ai, é ótimo. Eu voltei a nadar, que era uma coisa que eu não conseguia fazer aqui em São Paulo, agora eu consigo. Natação é maravilhoso, é maravilhoso. Eu tô querendo até entrar em escola de natação pra poder aprender a nadar direito, aprender a nadar com técnica. Com técnica, né? Menina. Mas eu acho que essa questão aqui da perda de peso, eu acho que o que mais motiva as pessoas é realmente a autoestima, né? Verdade. Não tem como fugir disso. Eu tive uma crise hoje, a gente saiu pra atrapalhar, assim, crise entre aspas, mas foi uma crise, porque não tava cabendo nada em mim. Porque a questão do meu emagrecimento precisa... Enfim, vamos fazer a consulta Amiga, depois. Mas Mas isso mexe tem muito. que ser uma coisa de cada vez também, né? Mas mexeu muito a questão da roupa, da autoestima, porque a gente pensa, pô, não tô cabendo na roupa que eu gosto. Não tô cabendo mais. Isso machuca muito. Sim. Machuca pra sim. caramba. Então, o que motiva é olhar o quê? As minhas roupinhas lá que eu falo, gosto tanto delas, não entro. Não entro. E tem um processo pra fazer além isso, de te né? machucar, também pode te desenvolver outros comportamentos que fazem você ficar mais longe do que você quer ainda, né? Não faz você ter motivo pra agir de uma outra forma, né? Então, assim, às vezes o desânimo também te leva a isso. A consulta continua, gente. Continua. É incrível, tá? Mas a Meu. Enfim, Fala. né? Eu e a Ascar, a gente Fala. conhece muito a vida uma da outra. Eu preciso te falar uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada Uma vez. coisa de cada vez. Isso, volta pra casinha, uma Volta coisa de pra cada casinha. vez. Vai. Você acha que a cirurgia seria o melhor caminho? Eu não suporto dor.
né? Mesmo que eu tivesse dinheiro para fazer isso, eu odeio sentir dor. Então, eu adquiri um método para emagrecer e entrar na faca, eu odeio dor e o processo todo de pós-cirúrgico e tudo mais. Para mim, não seria nunca uma possibilidade, porque eu odeio dor. Eu não suporto, eu não suporto. Então... Eu era muito incisiva, assim, também com isso, mas agora eu acho que é essa questão da autoestima. Porque tem pessoas que estão extremamente infelizes. Mas espera então, aí. se for uma coisa que vai lhe trazer, sabe? Eu concordo, autoestima... Pri, mas assim, eu acho que quando você entra num processo cirúrgico, é válido, tá? Eu acho válido também. Mas você precisa se educar, você precisa mudar a sua alimentação e entender como se alimentar, ter uma consciência alimentar, porque realmente, por exemplo, se você fizer uma lipo, né, sem ter uma consciência alimentar, você vai ganhar gordura, você vai. Na hora que você estava falando, me deu um estalo. Lembrei da cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica, né? É uma delas. Eu conheço muita gente que foi obesa, fez a cirurgia bariátrica e hoje está obesa. Então, assim, precisa ter uma reeducação alimentar. Não tem atalho. A cirurgia, ela é válida, sim. E é super bem-vinda. Indicados, né? Inclusive. E é super bem-vinda, tá tudo certo. Mas se você não tiver um tratamento multidisciplinar por trás, porque não é só uma nutricionista, você precisa de um psicólogo. Talvez você precisa de um psiquiatra, sabe? Então, assim, precisa ter um tratamento multidisciplinar para você ter sucesso, para você entender como se alimentar. Você me fez lembrar uma paciente que eu tive. Eu posso falar o nome dela? Maravilhosa, Vanessa, deusa, diva, lá de Vitória. E ela, pra mim, é uma referência, porque eu acompanhei todo o processo dela e ela tem isso no Instagram, ela fala isso com muito amor e carinho, sabe? A bariátrica que ela fez, e eu acompanhando a mudança que ela teve. É muito legal. Sabe? É muito lindo ver ela falando que ela fez e vestiu e ela mudou realmente. É uma lindeza. E ela fala, Miáscara, pode falar para eu falar com outras pessoas, pode passar meu número, sabe? Porque ela teve uma mudança e foi muito lindo ver o processo dela, porque eu vi ela X e ela agora, e ela mantendo, e o engajamento dela, sabe, ela vestiu a camisa, ela mudou, e mudou uma série de coisas na vida dela naquele momento, e hoje ela tá a coisa mais linda do mundo, mas eu não falo linda do corpo, gente, tô falando linda, essa mulher, ela mudou. Tá com brilho. Ela tá com brilho, porque ela tá mais leve de muitas outras coisas todo que saem. Dela, né? Exato. Eu sempre falo isso pros pacientes, eu sou seu Waze, mas quem vai dirigir o carro é você. Então, assim, o mérito é do paciente. Eu vou mostrar o caminho. Eu não posso bater na mesa. Se fosse no meu consultório, eu tinha batido na mesa. No meu consultório, eu tinha batido na mesa. Minha nossa, esse do Waze. Perdi tudo. Gente, agora, impactante aqui a minha frase, tá? A minha pergunta. O que você está disposto a deixar de fazer para obter o que quer? Nossa, isso é muito bom. A gente já acabou o podcast pra gente. Muito bom estar com... Terminamos assim. Maravilhoso. Aí eu gosto de Isso tirar é foto. muito bom, Não, gente. isso aí Depois, foi... Caramba, hein? Tô falando, eu cuspi pra cima. Meu não foi, né? Mas foi 2. Gente, maravilhoso. Né? Eu gostei muito dessa isso é muito bom, porque além de você saber o que te motiva, você tem que também saber o que tá te desmotivando, né? Porque as coisas têm 2 lados. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Me acha impactada. A cara dela. É porque as pessoas focam muito no motivo da ação, na motivação. Mas e o outro lado? E quando você não quiser ir? Em que você tem que prestar atenção? Plot twist que ela joga no final do episódio! Gente, o já que deu... te desmotiva? Gente! Nossa, essa frase é muito impactante. Caraca. Vamos pensar encerrando o episódio. E assim como é que terminamos depois de gravar esse episódio? Vamos pro bar. Vamos gravar, vamos pro bar. Gente. Vamos pro bar. Com o meu H2O, vamos pro bar.
Pastelzinho. Ai, muito obrigada, Jaque. Ai, eu que Ter você agradeço, aqui. gente. Palmeiras. Acabou. Palmeiras ganhou contrata essa ontem, hein? mulher. Palmeiras. Leila. Eu tinha que falar aqui. Tia Vocês Leila. acreditam que Palmeiras. tem gente que entra em contato comigo e fala, você só atende palmeirense? Falei, não, atendo corintiano. Tia Não Leila. prometo os mesmos resultados, mas atendo. Tia Leila, vai lá, tia Leila. Gostamos de você. Tá arrasando aí. Tia Leila, por favor, tia Leila. Muito bom. Mas olha, foi esse o nosso episódio, né? Para quem tá aqui. Olha, obrigada por você ter estado conosco aqui nesse programa, nesse episódio maravilhoso, altamente revelador, bafônico, cheio de plot twist. E é isso, a proposta que a gente tem com o nosso podcast é trazer pessoas maravilhosas como a Jaque. E nós, assim, eu desejo que quando você escute esse podcast, você consiga mudar essa vida como eu também vou mudar a minha. Exatamente. Né? Estilo Como de vida todos saudável. nós vamos mudar. Como nós. E uma coisa de cada vez, tá bom? Pra todo É. mundo. Não é só mulheres. Exame. É pros homens também. É pra todo mundo que tá ouvindo. Vamos de cada vez e a gente consegue, né? Exatamente. Entendam que ninguém é um robô. As pessoas podem errar na dieta e tá tudo certo, gente. O que importa é o contexto que você faz na maior parte do tempo. Sigam a Jaque. Maravilhosa. Obrigada! Beijo, gente! Beijo, Jaque. Obrigada. Beijo! Amei!